capítulo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em que não se houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho de que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 11. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com o teu servo. E ele conveio nisto e os experimentou durante 10 dias. E a fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Essa palavra é uma palavra muito forte. E quando me foi passado sobre o tema dado a essa noite, o Senhor logo me levou a pensar sobre Daniel. Que outro exemplo melhor nós teríamos de um jovem com uma identidade firmada em Deus, senão Daniel? A palavra do Senhor vai nos dizer que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma Judá, e então ele decide que alguns jovens da linhagem real de Judá deveriam se apresentar diante dele para, de uma maneira que os irmãos possam entender de uma maneira mais fácil, Daniel participaria como se fosse de um concurso de inteligência. Os jovens que mais se destacassem é aqueles que deveriam servir ao rei nos anos seguintes. E Daniel era um jovem judeu, um jovem cristão, um jovem que havia sido criado diante da presença do Senhor e com base naquilo que ele deveria ser. Alguém que tinha uma identidade firmada no Senhor. E se a gente parar para observar e entender o cenário em que Daniel se encontrava, Daniel não foi convidado a ir à Babilônia. Ele foi levado sem nenhuma escolha para estar diante do rei. Daniel, eu imagino que não queria estar ali, porque Babilônia ia contra tudo aquilo o qual ele havia ensinado que deveria ser. Babilônia não condizia com aquilo que Daniel foi chamado para ser. Então nós precisamos entender que o cenário no qual Daniel se encontrava não era um cenário condizente com a identidade que ele tinha. Nós precisamos entender isso. E Daniel foi inserido em um ambiente totalmente contrário aos valores e princípios que haviam sido firmados em seu coração. É muito fácil entender que Daniel vivia uma vida de intimidade com Deus quando nós vemos o capítulo 6 de Daniel,
que nos diz que ele orava no mínimo 3 vezes ao dia. Uma pessoa que ora 3 vezes ao dia não vive de qualquer maneira diante de Deus. Há um compromisso diante do altar. E nós precisamos entender que Daniel era um homem comprometido com Deus. Mas ainda assim ele foi levado à Babilônia. E Babilônia na Bíblia não era um lugar qualquer. A Bíblia se refere à Babilônia como tudo aquilo que representava algo que era contra os valores e a palavra do Senhor. E Daniel foi inserido nesse ambiente. Na Bíblia, tudo que se refere à Babilônia está relacionado à confusão física, moral e espiritual. O povo que vivia em Babilônia era um povo idólatra, que se opunha a todos os valores os quais Daniel acreditava. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, levado ao palácio, Daniel deveria comer dos manjares do rei e beber daquilo que o rei bebia. Mas, mesmo com pouca idade, os estudos dizem que Daniel deveria ter aproximadamente entre 16 e no máximo 17 anos. Um jovem tirado do meio da sua parentela, da sua casa, e colocado num lugar que ia contra todos os valores dos quais ele acreditava. Ainda assim, a palavra do Senhor nos diz que quando foi explicado a todos os jovens que eles deveriam comer do manjar do rei e beber daquilo que o rei bebia, a palavra do Senhor nos diz no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, que Daniel colocou em seu coração a decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Aleluias! Daniel era um jovem tão comprometido com Deus, que ele tinha a certeza de que ele não precisaria dos manjares do rei para que ele fosse sustentado pelo Senhor. Oh, aleluia! E isso é ter uma identidade firmada em Deus. Isso é não se contaminar com o ambiente que você está, mas entender quem você é no Senhor e decidir servir a Ele, independente do ambiente em que você se encontra. É isso que Cristo quer nos fazer entender aqui nesta noite. Nós precisamos ter uma identidade firmada no Senhor. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, para que quando nós saiamos no mundo aí fora, nós possamos entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é o mundo que nos influencia, é nós que influenciamos ao mundo. Não é o mundo que determina quem somos, é nós que mostramos a Ele quem nós somos diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluias! E a palavra do Senhor nos diz no versículo 4, ainda do capítulo 1, que Daniel não estava onde queria, mas possuía a habilidade de viver no palácio do rei. Nabucodonosor dá uma direção, e nessa direção, uma das características que ele queria nos jovens que deveriam estar diante deles é jovens que tivessem a habilidade de viver no palácio. E naquela época não era qualquer pessoa que tinha a habilidade de viver no palácio, mas Daniel era um nobre judeu. Isso é algo muito forte, porque se nós pararmos para pensar na nossa caminhada com Deus, quando nós sabemos a nossa identidade dele, haverá momentos em que ele nos colocará em lugares que nós não queremos estar. Mas nós precisamos entender que com uma identidade firmada em Cristo, não é o ambiente que nos muda, mas é nós que mudamos o ambiente. Daniel não queria estar ali, mas tinha a habilidade para estar ali. E isso é algo muito forte, porque ter a habilidade de se manter em ambientes em que não são condizentes com os nossos princípios nos faz perceber que essa é a realidade que nós vivemos no mundo atual. Nós não vivemos uma realidade condizente com os nossos princípios, nós não vivemos uma realidade condizente com os nossos valores. Mas o que o Senhor quer nos dizer é: eu dei a vocês a habilidade de estarem neste mundo para impactarem esta geração e viverem de uma maneira diferente. Porque quando nós temos uma identidade firmada em Deus, não é o mundo que nos muda, mas é nós que mudamos o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Daniel tinha uma identidade no Senhor.
Era um jovem que tinha uma identidade tão firmada em Deus, que estar na mesa do rei não mudou a certeza que ele tinha em ser fiel aos princípios. Daniel era um homem, era um jovem fiel aos princípios e valores de Deus. E é isso que o Senhor quer encontrar em nós quando Ele olha para nós como verdadeiros adoradores. Jovens, homens, mulheres, firmados na presença de Deus, com os princípios firmados no Senhor. Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. E já foi falado aqui, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus morreu em uma cruz, em sacrifício vivo, verteu o seu sangue, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos posicionarmos diante de Deus. Sabemos quem nós somos nele. Aleluias, glória a Deus. Hoje de manhã eu tive a consagração de mulheres na minha igreja. E a minha pastora, ela trouxe uma palavra que me impactou muito e me fez parar para pensar exatamente sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Nós somos filhos. E ela disse algo durante a pregação que me impactou. E ela disse assim: nós não somos chamados, Deus não nos chamou para sermos traumatizados. Deus nos chamou para sermos curados nele e termos uma identidade firmada em Cristo. Eu não sei o que você tem vivido, mas a palavra do Senhor para você nesta noite é: eu não te chamei para viver traumatizado. Eu te chamei para ser curado, restaurado, renovado, transformado pela minha presença, pela minha palavra. Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, aleluias! Nós não somos chamados para sermos escravos. Nós somos libertos para sermos filhos de Jesus Cristo, livres em Deus. É engraçado se a gente for parar para pensar que o pensamento do mundo a nosso respeito é que nós somos os escravos e eles são livres. Mas certa vez, uma jovem virou para mim e falou assim: você é cristã, né? E eu falei: sim. E aí ela me perguntou: você não bebe, certo? Aí eu falei: sim, não bebo. E aí ela virou pra mim e falou assim: eu vejo nas suas redes sociais que você sempre posta que você tá na igreja com seu grupo de jovens. E eu queria te fazer uma pergunta: como é que vocês fazem pra se divertir se vocês não bebem? E eu falei pra ela: a sua pergunta é muito interessante. E eu creio que a curiosidade que foi gerada no seu coração, você não entende. Mas Deus te fez perguntar isso, porque Ele quer te explicar algo. E eu falei pra ela: nós não precisamos beber para sermos felizes, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós temos uma identidade tão livre no Senhor, que nós não precisamos nos embriagar para termos a verdadeira alegria e a paz que excede todo entendimento. Aleluias! Essa é a identidade que nós temos em Cristo. Enquanto o mundo pensa que é livre, mas está preso nos desejos de si mesmo, nós temos a liberdade para sermos em Cristo quem Ele nos chamou para ser. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! É lindo a gente enxergar que Daniel era tão posicionado diante da presença de Deus, que ele entendia que estar na mesa do rei não mudava os seus princípios. Eu acredito que a palavra que Daniel carregava em seu coração é: eu estou aqui, mas eu não sou daqui, por isso não me vendo, por isso não me prostro, por isso não me rendo. Adorarei somente a um Deus, pois eu sou tão livre neste Deus que eu não preciso de nenhum outro, Ele é suficiente. Aleluias. Nós não precisamos de mais nada além de Jesus Cristo. Ele é muito mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Aleluias. Eu me lembro que hoje eu tenho 21 anos, mas quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, eu me batizei aos 13. E ali eu comecei a ser constantemente visitada pela presença do Senhor. E eu cresci com um exemplo muito claro do que era um verdadeiro cristão. Minha avó, a mãe do meu pai, sempre me levou para a igreja. De mais de 10 netos, curiosamente eu era a única que gostava de ir para a igreja com ela.
E minha avó teve meu pai numa idade avançada, então, quando eu tinha por volta dos meus 5 anos, minha avó já tinha por volta dos seus 70? Dos seus 70 anos. Então, minha avó teve meu pai com 50. E ela me dizia algumas coisas as quais eu nunca me esqueci. Minha avó plantou sementes em meu coração, que eu carrego até hoje. E a minha avó, ela tinha consciência de que ela não teria muito tempo comigo, porque se ela teve o meu pai muito velha, então certamente o tempo de vida dela comigo não seria muito extenso. Então, mesmo com a minha pouca idade, eu tinha por volta dos meus 5, 6 anos, eu ia para a igreja com ela. E minha avó dizia para mim: ser crente não é brincadeira. Você precisa entender que se você quer viver uma vida diante de Cristo, você tem que fazer isso com verdade e um verdadeiro compromisso. E eu me lembro que mesmo tão nova, essas palavras ficaram guardadas no meu coração. E quando eu me batizei, eu me lembrei das palavras que a minha avó me disse. Porque ela me dizia: pra gente viver uma vida com Deus, a gente precisa ter uma vida de oração. E é engraçado porque a minha avó me levava criança para a igreja, mas na hora da palavra ela me fazia prestar atenção na palavra, na hora da oração ela me fazia orar. Eu me lembro que eu levava vários brinquedos para a igreja e eu ficava sentada no chão, e aí quando o pastor falava assim: amém, irmão, vamos orar, ela não precisava nem me mandar levantar, já levantava na hora, fechava o olho, e se ela abrisse o olho e eu tivesse com o olho aberto, ela falava: fecha o olho, você tem que orar. E isso me marcou de tal maneira que quando eu me batizei, eu me lembrei das palavras da minha avó e eu comecei a fazer aquilo que ela havia me mandado. Eu comecei a orar, eu comecei a procurar por mais de Deus e o meu coração começou a queimar. E eu perguntava ao Senhor: pai, qual é o meu propósito nessa terra? Eu preciso entender para o que eu fui chamada. Eu sei que eu não nasci em vão, e minha avó me dizia isso constantemente. Minha avó me dizia: você não nasceu por acaso, você não é um acaso de Deus. Existe um propósito de Deus que se cumprirá através da sua vida. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, se a minha avó me disse que eu tenho um propósito, eu quero saber qual é esse, me mostra qual é o meu chamado. E eu me batizei aos 13, eu me lembro que aos 16 eu fui num culto de jovens, e a oração ainda era a mesma: Senhor, eu quero saber para que eu fui chamada, me mostra qual é o meu propósito. E eu orando, um homem se aproximou de mim. E é engraçado porque eu perguntava isso somente a Deus, eu não falava isso para mais ninguém. E ele disse a mim: Deus manda te dizer que existe um propósito que se cumprirá através da sua vida, e você será levantada para ministrar a palavra do Senhor, e aonde os pés das suas gerações passadas não chegaram, você alcançará e cumprirá o propósito que Deus determinou sobre a sua vida. Se eu estou aqui hoje, eu não preciso nem te dizer que a palavra do Senhor está se cumprindo. E quando a gente é jovem, a gente tem muitos questionamentos acerca de quem nós somos, o que nós devemos fazer, que faculdade, aonde eu vou trabalhar, quem eu sou. Esses são alguns dos questionamentos da nossa idade. Isso é normal. É normal nós queremos saber quem nós somos. E é importante nós estarmos diante do altar, para que nós possamos entender quem nós somos em Cristo. Muitas pessoas se perguntam: quem eu sou? Esse é o questionamento de muita gente. E eu não sei quem precisa ouvir isso aqui nessa noite, mas o Senhor me manda te dizer: você é filho, você é filha, você foi escolhido para um propósito que se cumprirá através da sua vida. Muita gente diz por aí fora que a minha geração é a geração mais fraca que existe, a geração menos comprometida. Mas eu tenho certeza que nós podemos ser poucos, mas aqueles que estão aqui nesta noite é porque querem ter um verdadeiro compromisso com Deus e porque sabem a identidade que possuem em Cristo. Aleluia. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa geração. Nós não somos uma geração fraca. Nós fomos levantados por Deus para impactar essa terra, para mudar essa geração, para alcançarmos vida, para expandirmos o reino de Deus.
Aleluias, glória a Deus. E nós não seremos definidos por aquilo que o mundo diz ao nosso respeito. Nós seremos definidos por aquilo que o Senhor diz que nós somos. E já foi dito aqui nessa noite, nós somos geração eleita, sacerdócio real, escolhidos de Deus para fazer a diferença neste mundo. Aleluia! Aleluias! Como geração eleita, nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de nos posicionarmos e vivermos como tal. Nós não podemos viver de outra maneira a não ser para glorificar o nome do Senhor através de nossas vidas. Nós precisamos, e é isso que o Senhor quer de nós, que tenhamos um coração como o de Daniel, que não se contamina com manjares terrenos, mas que vive uma verdadeira vida de compromisso diante do altar. É isso que Deus quer de nós. Uma busca constante por mais dele. E que nós venhamos nos entregar diante do altar de Deus. Que nós venhamos encontrar em Cristo a certeza de que Ele é tudo que nós precisamos para poder viver. Aleluia. Quando o Senhor me mostrou que o meu chamado, Ele começou a ministrar no meu coração que algumas renúncias precisavam ser feitas. E viver uma vida com Deus é entender que eu preciso abrir mão de coisas que até me parecem boas, mas que não me levarão a lugar nenhum. E eu me lembro que eu estava terminando o ensino médio, e eu terminei o ensino médio na pandemia. Mas de vez em quando eu ainda encontrava os meus amigos da escola, a gente ainda saía juntos. E a primeira coisa que o Senhor me pediu foi: renuncia todas essas amizades. E eu falei: Senhor, mas eu só tenho eles de amigos, eu não tenho mais ninguém. E aí o Senhor me disse: eu sou o suficiente, renuncia todas essas amizades. E o Senhor começou a me fazer observar as atitudes deles e me mostrar que aquilo que Ele havia me chamado para ser e aquilo que eles faziam não condiziam com aquilo que o Senhor precisava fazer na minha vida. E eu me lembro que quando eu contei sobre essa decisão para minha mãe, eu falei: mãe, eu vou precisar abrir mão de todas as minhas amizades. Deus me mandou me afastar de todo mundo. Eu lembro que minha mãe estava lavando a louça, ela parou de lavar a louça, olhou para mim e falou: você tem certeza? Você sabe que essa é uma decisão difícil. Você tem certeza mesmo? E eu falei: mãe, eu ouvi a voz de Deus, Ele me mandou fazer isso e eu vou fazer. E quando eu renunciei todas as minhas amizades, eu comecei a ouvir coisas do tipo: nossa, agora você está muito habitolada. Nossa, você mudou muito. Nossa, você só vive na igreja. Nossa, você não sabe falar sobre outra coisa que não seja Jesus? E eu me lembro que a minha resposta para eles foi: a minha oração é para que vocês sejam encontrados por esse amor que mudou a minha vida. Porque eu não consigo explicar para vocês, mas desde que eu tive um encontro com Cristo, eu não consigo viver mais sem Ele. Aleluias! E é exatamente isso que Cristo faz nas nossas vidas. Ele nos pede alguma coisa, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor pede para que você renuncie, Ele tem coisas muito maiores para te entregar. Todas as minhas amizades foram substituídas por amizades com propósito. Deus começou a colocar no meu caminho jovens que, assim como eu, gostam de orar, gostam de ler a palavra, gostam de falar de Jesus. E nós precisamos andar com pessoas que possuem os mesmos princípios que os nossos. Nós precisamos entender isso. Não são eles que precisam nos influenciar, mas somos nós que precisamos influenciar eles. Eu me lembro que no meu antigo serviço, antes desse que eu estou agora, um dia era sexta-feira, e de sexta-feira as pessoas que normalmente trabalham em multinacionais, esse tipo de coisas, as empresas maiores, trabalhava na Paulista. Eles tinham mania de toda sexta-feira sair para beber. E aí eu me lembro que eu estava sentada com uma colega de trabalho na muretinha, de fora do prédio, e a gente estava conversando, e aí desceu todo mundo, e ela não ia junto com eles. E aí
um deles se aproximou, e o nome dela é Letícia. Aí ele falou assim, e aí, Lê, vamos beber? Aí ela virou pra ele e falou assim, não, vamos sim, eu vou com vocês. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, não é que eu não goste de você, não é que a gente não goste de você, a gente gosta. Mas eu sei que o seu compromisso com Deus não te permite beber, então eu não vou nem te convidar. Não é que a gente não gosta não, mas é que eu sei que se mesmo que eu convidar, você não vai. E aí eu falei pra ele, obrigada, eu me sinto lisonjeada de não ser convidada para estar com vocês. A gente precisa entender que quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que de alguma maneira compromete o nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos entender isso. E quando Daniel renunciou a estes manjares, era exatamente isso que ele estava dizendo diante de Deus. Eu não preciso do sustento terreno. A tua presença para mim é suficiente. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Nós não precisamos ter aprovação terrena, nós não precisamos ter sustento terreno, se nós já temos o amor e a aprovação de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Essa palavra é uma palavra muito forte. Mas em Joel 2, a palavra do Senhor também nos deixa claro que para que o espírito dele seja derramado sobre os filhos, precisará ser feito um avivamento. E o que é o avivamento, senão a verdadeira mudança e conversão diante de Cristo? Aleluia. É exatamente isso que Cristo quer conosco aqui nesta noite. Ele quer nos relembrar quem nós somos nele, para que nós possamos entender que tudo aquilo que precisa ser mudado, renunciado, transformado, nós precisamos liberar diante da presença dele, para que ele possa cumprir aquilo que ele prometeu. Há um avivamento profetizado sobre a nossa geração, e para que vivamos isso, nós precisaremos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Se nós somos geração eleita, nós precisamos viver como tal. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda em Daniel, capítulo 1, versículo 9, versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Porém, entre todos eles, não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assistiam diante do rei. Eles renunciaram ao manjar do rei. E se a gente for parar para pensar, a comida do rei não era qualquer uma, senão a melhor que poderia ser oferecida naquela época. Ainda assim, Daniel decidiu abrir mão daquilo que parecia ser bom. É engraçado porque o chefe dos eunucos até questionou se ele realmente faria isso. E Daniel disse a ele: deixa-me fazer e você verá ao fim dos 10 dias como estaremos diante do rei. A palavra do Senhor testifica que não se achou outros tais como estes jovens que abriram mão dos manjares do rei. Aleluia. Nós precisamos entender que quem se posiciona diante do altar não precisa de manjares terrenos para se sustentar. A presença sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos viver de acordo com aquilo que o mundo espera de nós, se nós já soubermos quem nós somos em Cristo. É por isso que nós precisamos ter uma identidade firmada no Senhor, porque se nós não tivermos, o mundo nos perguntará quem somos e nós não saberemos responder. E isso é muito forte. Você precisa saber quem você é em Deus. Você é filho, você é escolhido. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus nessa terra. A palavra do Senhor nos diz que desde o ventre de nossas mães Ele nos escolheu. Ele já nos conhecia antes mesmo de sermos formados. Que Deus é esse tão grandioso que antes mesmo de existirmos, Ele já sabia quem nós éramos. Aleluias! Isso é lindo demais.
E é aí que a gente entende que a presença de Jesus supre tudo. Porque se Ele nos conhece desde antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe, nós entendemos que a palavra do Senhor nos diz que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Está no passado, está no presente, está no futuro. Ou seja, Deus está no passado, está agora, está no futuro. Isso significa que, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, quando Ele nos formou no ventre das nossas mães, o nosso propósito já havia sido determinado. Nós precisamos entender que a escola em que nós estudamos, a faculdade que nós fazemos, o trabalho que nós estamos não é por acaso. Deus te colocou nos lugares em que você está, para que o nome dEle seja levado, para que você entenda que você tem uma identidade em Cristo e precisa impactar as pessoas que estão à sua volta. Glória a Deus, aleluias. A gente precisa se lembrar disso. Quem vive do sustento do céu não se rende aos manjares terrenos. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Ele é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Aleluias, glória a Deus. E em Gênesis capítulo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer a partir do versículo 27 que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Isso é algo muito forte no qual nós precisamos nos atentar. A primogenitura era de Esaú por direito, ele havia nascido primeiro. Ainda assim, a Bíblia nos relata que Esaú era um caçador. Ele gostava de caçar. E Jacó gostava de ficar em casa. E a palavra do Senhor nos diz que certo dia Jacó estava cozinhando uma sopa de lentilha. Esaú chega da caça, olha para aquela sopa de lentilha e sente desejo de comê-la. E ele fala para Jacó: Jacó, estou com fome, será que eu não posso comer? Sabe qual foi a resposta de Jacó para ele? Pode sim, mas tem uma condição. Me dá a sua primogenitura e eu te dou o prato de lentilha. Contando assim, a gente imagina, Jacó não deu, Esaú não deu. Muito pelo contrário. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E o que era um prato de lentilha diante da primogenitura que ele tinha? Jacó tinha por direito tudo aquilo que o filho primogênito tem. Ele havia nascido para ser o primogênito e ainda assim abriu mão de ser quem deveria ser por um simples prato que saciou a fome por um momento e ele voltou a sentir fome de novo. A gente precisa se atentar para isso. Não se venda por pratos de lentilha que te sustentarão por um momento enquanto você tem uma vida inteira para viver diante de Cristo. Aleluias! E a palavra do Senhor nos diz, em Daniel capítulo 6, que o mesmo Daniel que não se contaminou com os manjares é o mesmo que não se prostrou quando o ameaçaram de morte. Daniel continuou posicionado diante da presença do rei. Assim como ainda jovem, ele decidiu não se contaminar quando se tornou um homem. Ele continuou decidindo não se prostrar. E isso é ter uma verdadeira identidade firmada diante de Deus. É você entender quem você é e que você não precisa se vender. Você não precisa se prostrar. A ordem do rei naqueles tempos havia saído uma lei. Ou se prostram para adorar as imagens, ou serão jogados na cova dos leões. E a decisão de Daniel foi: continuarei me rendendo somente ao meu Deus. E se precisar do ser jogado na cova dos leões, eu serei. Mas adorarei somente ao único Senhor, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Daniel não se prostrou diante do rei. Foi levado à cova dos leões. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor esteve com ele naquela noite. E Daniel foi livrado dos leões. Quando nós nos posicionamos diante do altar, quando nós nos posicionamos diante de Cristo, Ele é o sustento que nós precisamos para sustentar e permanecer independente das circunstâncias. Deus, a palavra do Senhor para nós nessa noite é:
Ele ainda conta com aqueles que estão dispostos, assim como Daniel, a serem fiéis à mesma mensagem. E que mensagem é essa? É a mesma mensagem que João Batista pregou dizendo: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que Paulo pregou dizendo: e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A mesma mensagem que Pedro pregou dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te tenho, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aleluias, glória a Deus. É a mesma mensagem que Jesus pregou dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos ter uma identidade firmada em Cristo, que nós possamos ser fiéis à mensagem que Ele nos confiou, que assim como Daniel, nós não nos vendamos, nós não nos prostremos, nós não cedamos aos manjares terrenos, mas que nós vivamos uma vida de verdadeira entrega diante do altar. É engraçado porque a mensagem do mundo é: aceite-se como você é. E a mensagem de Cristo a nós é: renuncie, entregue e viva uma vida de verdadeira devoção. Aleluias. Deus não te quer de qualquer maneira, pois Ele ainda conta com aqueles que não se vendem, não se corrompem e não se prostrem. Por isso que Deus não nos quer frustrados, por isso que Deus não nos quer traumatizados. Jesus nos quer por completo, para que nós possamos ser quem Ele nos chamou para ser. Aleluias. É engraçado a gente parar para pensar na história de Sansão. Muita gente crucifica Dalila, mas eu olho para essa história com um ponto de vista diferente. O problema não era Dalila, o problema era Sansão, porque Dalila não tinha compromisso com Deus. O compromisso de Deus não era com Dalila, era com Sansão. O escolhido era Sansão. Quem decidiu abrir mão daquilo que Deus havia entregado foi Sansão. A errada da história não é Dalila, é Sansão que tinha o compromisso com Deus e não honrou. Isso é muito forte, a gente precisa se lembrar todos os dias. Nós temos um compromisso diante do altar de Deus. A partir do momento que nós rendemos a nossa vida a Cristo, nosso papel é sermos representantes de Jesus nessa terra. E isso significa que nós precisamos honrar a aliança que temos com Ele. Não dá para a gente viver de qualquer maneira diante do altar. Não dá para a gente entregar qualquer coisa para Deus. Lá na minha igreja, meus pais são líderes de adolescentes e eu sou a regente dos adolescentes. E a gente ensaia aos sábados e adolescente é uma bênção, né? Eles são jovens, mais jovens que os jovens e ainda assim são cansados, é engraçado. Mas eu me lembro que há um tempo atrás, a gente estava lá ensaiando, a gente escolheu o louvor, eles estavam sentados e eles não estavam cantando do jeito que tinha que cantar. Eu virei para eles e eu falei assim: gente, vou explicar uma coisa muito simples para você. E eu espero do fundo do meu coração que Cristo guarde essa mensagem no coração de vocês. Quando eu peço para vocês cantarem o melhor que vocês podem cantar, não é para cantar para mim, é para oferecer o melhor a Cristo. Quando eu peço para vocês estarem aqui no horário, não é porque o compromisso é comigo, eu não sou ninguém, o compromisso é com Cristo. A gente precisa entender isso. Quando os nossos líderes exigem algo de nós, não é porque o nosso compromisso é com eles, mas é porque eles querem que nós entreguemos o nosso melhor a Deus. Esse é o papel do líder. A gente precisa entender isso. Ele precisa exigir o nosso melhor para que nós entreguemos o nosso melhor diante do altar. E muita gente não entende isso. Eu falei para eles: o compromisso de vocês não é comigo. Vocês não querem entregar o melhor? Tudo bem, é Jesus que está recebendo. Curiosamente, depois de todos os ensaios, eles chegam no horário, eles cantam bem, tá uma bênção. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos impulsionar os nossos jovens e adolescentes a entenderem que eles são em Cristo. Porque o mundo tenta de todas as maneiras deturpar
a imagem do nosso Senhor. E é nós que temos o dever, como pais, como mães, como irmãos, de firmarem a identidade deles em Cristo. A gente passou alguns dias atrás por um caso em que uma mãe nos relatou que o adolescente não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer fazer nada. E aí, conversando com a minha pastora, ela disse algo muito engraçado. Ela falou assim: na minha idade, minha mãe não me dava a escolha de querer ou não querer. Ela só me trazia para a igreja e isso trouxe um resultado duradouro sobre a minha vida, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo, porque ela me trazia para a igreja. É difícil a gente ver que no mundo de hoje os valores estão invertidos. Não precisa mais respeitar pai e mãe, não precisa mais honrar pai e mãe, não precisa mais ser fiel a Deus. Mas o Senhor me mandou dizer aqui nesta noite que nós continuamos e continuaremos firmes na palavra do Senhor. Seremos uma geração que honrará os nossos pais, seremos uma geração que honrará os nossos líderes, seremos uma geração verdadeiramente comprometida diante do altar de Deus. Aleluia. Então que nós saiamos daqui certos de que nós temos uma identidade. E essa é filhos de Deus. Eu vou encerrar, eu termino aqui e eu preciso dizer algo para vocês que o Espírito Santo ministrou ao meu coração há um tempo atrás e isso tem queimado no meu coração dia após dia. O Senhor diz para mim: se você sabe quem você é em Cristo, você precisa entender que você é uma representante minha nessa terra. Mas quando Cristo me disse isso, no meu quarto, em oração, quando o Senhor me disse isso, eu estava passando por um momento em que eu não conseguia entender a diferença de um representante de Cristo e um defensor de Cristo. E aí o Senhor me fez parar para pensar e Ele falou assim: eu não te chamei para ser minha defensora, eu não preciso de defesa, eu sou a própria justiça. Eu só preciso que você me represente. E o que o Senhor quer dizer com isso é: nós precisamos entender que não cabe a nós defender ao Senhor, dizendo, não, mas Jesus Cristo vive sim. Quando a pessoa não quer entender, ela sabe, mas ela não quer entender. Deus não precisa de defensores, nós não precisamos julgar ao próximo para defender ao Cristo. Nós precisamos representá-lo com uma vida de testemunho verdadeiro, para que mesmo que nós não abramos as nossas bocas, as pessoas nos olhem e enxerguem ao Senhor através da nossa vida. E o Senhor falou para mim: você está com dificuldade de entender isso. Não estou te pedindo para você me defender, eu não estou te pedindo para você sair brigando com todo mundo, não foi para isso que eu te chamei para me representar. E eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, então como eu te represento? Ele falou: simples, viva uma vida de verdadeiro testemunho, seja uma mulher que cumpra com a sua palavra, e isso será suficiente para que as pessoas me enxerguem através de ti. É isso que nós precisamos ser, representantes do Senhor. Deus não nos chamou para ficar por aí em debate de internet discutindo com todo mundo. Não, Ele nos chamou para sermos verdadeiras testemunhas. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz: felizes aqueles que não viram e creram. Jesus está falando sobre nós, os que não viram e creram e estão aqui hoje para adorar ao nome do único Rei. Digno da honra, glória e louvor. Aleluia. É isso que o Senhor ministrou no coração. Eu agradeço a oportunidade. Que o louvor seja dado ao Senhor. Eu agradeço aos pastores dessa igreja, pastor Reinaldo, pastora Juscelia, que Deus os abençoe. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande a gente entregar o altar do Senhor na mão de alguém. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor, isso é algo muito sério. Entregar o altar de Deus a outra pessoa é algo muito sério. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada. Me sinto honrada de estar aqui. Agradeço pela vida do pastor Henrique e da pastora Dani. Sou suspeita para falar de vocês. Muito obrigada por tudo. Vocês são amigos da minha casa. E que Deus continue honrando, abençoando. E que essa noite fique marcada como um novo tempo sobre a vida dos jovens dessa igreja. Que a partir de hoje o Senhor possa tocar outros jovens. Que outros jovens sejam alcançados pela presença de Deus. Eu quero pedir que os irmãos se levantem, porque nós vamos fazer um clamor por este bairro.
porque através da vida de vocês e do testemunho dessa igreja, jovens começarão a estar aqui, jovens começarão a se render diante de Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, Pai, e nós queremos clamar a Ti, Jesus, pedindo que o Senhor tome conta deste bairro, Pai. Senhor, o Jardim Brasil é Teu, a Antenor Navarro é Tua, Jesus. Todas as pessoas que moram nesta rua, nesse bairro, todos os jovens que estão aqui são Teus, ainda que estejam no mundo, Pai. Nós estamos clamando a Ti neste momento, Jesus. Vai de encontro a cada um que precisa ser alcançado, Pai. O carnaval está se aproximando, Senhor, mas nós estamos aqui para clamar que jovens sentirão sede da Tua presença. Jovens que estão no mundo serão alcançados por Ti através desse clamor, Pai. Senhor, reaviva essa geração. Alcança aqueles que precisam ser transformados, aqueles que precisam ser encontrados por Ti, Jesus. Senhor, eu apresento cada uma dessas cadeiras que não tem um jovem neste momento, mas que eu profetizo em nome de Jesus que no próximo culto de jovens estarão ocupadas por jovens em nome de Jesus. Nós pedimos isso a Ti, Senhor. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que está aqui, Jesus. Que o Senhor continue derramando bênçãos poderosas, Pai. Que nós continuemos, Jesus, entregando o nosso melhor diante do Teu altar. Que queime em nossos corações o desejo, Jesus, de vivermos uma vida em verdade diante da Tua presença, Pai. Eu Te agradeço pela noite de hoje, Jesus. E eu peço, Senhor, aviva a Tua igreja, Jesus, e prepara-os para o novo tempo que se inicia a partir de hoje. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a minha oportunidade.